Vamos à palavra do Senhor. Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 6. Quem achou, diga amém. Diz aqui o apóstolo São Paulo: e eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, em que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso que devo tratar alguns, que nos julgam como se andássemos em disposição de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento e a obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, como uma vez completa a vossa submissão. Oremos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos e te bendizemos, e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, muito mais do que o pregador, que a tua voz ecoe, Senhor, profundamente entre nós. Liberta-nos, ensina-nos, porque o conhecimento liberta, e o conhecimento esclarece, e o conhecimento ilumina. Portanto, nos ilumine com o conhecimento da tua palavra e nos ajude a praticá-la em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. É interessante essa epístola de Paulo, essa palavra do apóstolo São Paulo. Por que interessante? Porque Paulo era colérico. Você sabe que os temperamentos das pessoas tem fleumático, melancólico, sanguíneo. Pedro era sanguíneo, mas Paulo era colérico. Colérico é aquele sujeito que está sempre pronto para explodir, está sempre pronto E Paulo começa escrevendo, porque essa carta aos Coríntios, as duas cartas de Coríntios, deixa eu dar uma explicação rápida. A igreja de Coríntios era uma igreja complicada. Por incrível que pareça, era uma igreja que Paulo amava muito. Você percebe nos escritos. Era uma igreja que Deus operava muitos milagres. Paulo presenciou Deus usando ele de maneira fantástica. Era cura, libertação, prodígio, milagre. Era uma igreja pentecostalzona, avivadíssima. Até porque não trazia aquela tradição judaica, que é a cidade de Corinto, cidade da Grécia. Uma cidade onde ele entrou com o evangelho rasgando. Só que, por outro lado, ele não tinha aquela reverência judaica. Ele não era muito de submeter, eram muito filósofos. Os gregos seguiam muitos os filósofos. Então era uma igreja que Paulo amava, Deus manifestava muitos prodígios, mas era uma igreja também que dava muita dor de cabeça para Paulo. Muita. Foi adultério, foi coisas terríveis, que Paulo saía da linha, tão nervoso que ele ficava. Então você vê no escrito das duas epístolas de Paulo para Coríntios, ele escreve sempre dando uma dura. E na segunda, nessa que nós estamos lendo, ele quase sai da graça, porque já estavam abusando da boa vontade dele. Então ele escreve de uma maneira engraçada, mas, na verdade, ele estava irritadíssimo. E ele começa dizendo assim: eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade. O sujeito que é explosivo começa dessa forma, porque a igreja era tão complicada, e aqui chegaram ao ponto de ficarem duvidando da autoridade dele. O homem sai para evangelizar, sofre apedrejamento, espancamento, sol, estrada, perseguição, sofria, que era uma coisa terrível. Vai, leva o evangelho, terra distante, mas é assim. Logo depois, então ele saía e viajava para outra cidade, Éfeso, e assim Paulo era um missionário.
Mas, irmãos, implantar, quando a gente lê essas epístolas, parece que foi tudo muito rápido. Tinha lugares desses que Paulo ficava 4 anos, 3 anos, implantando a igreja. E aí ele voltava, e quando não, ele mandava cartas, quando preso. E ele então escreve para Coríntios aqui, porque ele soube, tomou conhecimento. O que houve? Amém. Eu entendi assim, dá uma dura. Poxa, o irmão está revelando a minha mensagem antes de eu falar. Estava preparando igual o Paulo, entrando manso, para espancar no final. Ô, irmão, estragou a surpresa. Então Paulo começa, essa carta é carta de repreensão, mas ele começa dizendo assim: eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão. Eu fico imaginando ele falar: eu rogo a vocês pela mansidão e pela benignidade. Você sabe o que é benignidade? É o contrário de malignidade. Ou seja, estou sendo benigno ao extremo, tolerante ao extremo. E Paulo diz: eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde. Paulo diz: gente, quando eu estou com vocês, eu sou mansidão pura. Mas quando ausente, eu escrevo com ousadia. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me pela firmeza com que penso e devo tratar alguns que nos julgam, como se andássemos em disposição de um mundano proceder. Então você entendeu aí qual era a confusão da igreja. Gente levantando calúnia contra Paulo, e ele diz aqui: espero, porque todas as vezes que estou com vocês, sou manso e humilde. Quando escrevo, escrevo ousadamente. Espero, quando eu estiver pessoalmente, não tenha que ser ousado, como sou pelas cartas. E aí ele conclui: e vos rogo que não tenha que ser ousado. Ok. Servindo-me da firmeza com que penso que devo tratar alguns que nos julgam, como se eu, apóstolo Paulo, e os que estão comigo, andássemos em disposição de mundano proceder. Em outras palavras, estavam falando, alguns linguarudos, mal de Paulo. Ele não é tão santo assim também não, vai ensinar outro. Nós sabemos orar também, só que até adultério, coisas terríveis estavam acontecendo dentro da igreja. E a melhor maneira de esconder o seu pecado é atacar quem está pronto a te disciplinar. Que aí você esconde o pecado desviando a atenção. E Paulo continua dizendo assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Paulo diz: embora estando eu fisicamente, eu não ando conforme a carne. Então ele começou a mandar um recado para a igreja. E continua, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Porque Paulo escrevia instruindo a igreja, e quando a carta que ele escrevia, porque essa foi canonizada, parte do cânon, da Escritura Sagrada, mas ele escreveu outras cartas que não fazem parte, se tornaram históricas, e muitas desapareceram. Então quando ele escrevia: olha, não façam isso, não permitam abominações no meio de vocês, não cometam tais atrocidades, então eles ficavam incomodados. Ao invés de se arrependerem, de se consertarem e agir de maneira digna e honrada, o que eles faziam? Começavam a levantar questionamento. Paulo está pensando que ele é o quê?
que ele é o quê? Ele é o apóstolo que pregou o evangelho, que converteu aquela turma de cabeçudo, que levou o evangelho para eles, que levou a salvação em Cristo Jesus, que orou por eles para serem curados, que libertou os oprimidos e endemoniados, e que fez que aquilo se tornasse de um bando de pecadores incrédulos, numa igreja santificada e consagrada ao Senhor. Mas sempre Satanás levanta alguns para contaminar a igreja. E aí Paulo escreve duramente, porque esses persuadores do mal, que querem levar uma vida santificada na igreja e pecaminosa no mundo, enganando a si mesmo e não a Deus, tentavam persuadir a outros para seguirem as suas orientações, os seus conselhos malévolos. E aí Paulo não aceita esse tipo de coisa. Então ele escreve essa carta, repreendendo e firmando, tanto que a Sociedade Bíblica, na minha Bíblia diz assim, o título que a Sociedade Bíblica colocou: Paulo defende a sua autoridade apostólica. Porque estavam questionando a autoridade. Ele é homem como qualquer outro. Ele é homem como nós somos também. Não vem querer ser chefinho aqui não. E Paulo não desce a esse tipo de discussão. Ele responde como está escrito aqui. Porque as nossas armas não são da nossa milícia, não são carnais. Eu não vou bater boca com ninguém. E eu não vou defender o que não precisa ser defendido. Paulo está dizendo aqui. Eu não tenho que me defender. Porque o que eu escrevo e o que eu oriento é debaixo da graça de Deus, disse o apóstolo Paulo. Só que a cegueira espiritual faz com que esse povo declinasse a questionar, a duvidar, a colocar em interrogação o chamado de Paulo. E Paulo diz: as minhas armas, as nossas armas da nossa luta não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anular sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Então, estão se levantando contra Paulo ou contra o conhecimento de Deus? Quem se levanta contra Paulo, se levanta contra o conhecimento de Deus, porque Paulo estava ali, implantado por Deus, para ensinar, e se Paulo tinha algum problema extra, ele tinha autoridade sobre a cabeça dele. Quando Paulo teve uma desavença com Pedro, agora você imagina, um colérico, o apóstolo São Paulo, e Pedro sanguíneo. Eu não sei como é que eles não saíram no tapa. Eu não estou falando de um fleumático com um melancólico. Já viu um fleumático e um melancólico brigando? Tenta imaginar que os dois estavam recolhendo oferta aqui. O pastor Flávio e o pastor Davi. Vou mostrar como é que eles brigam. Davi, você não podia ter falado isso. E o Davi nervoso diz: ô irmão, mas eu estou nervoso com você. E o Flávio diz: a gente vai se aborrecer. Eu estou quase fazendo uma oração por você. Agora um colérico e um sanguíneo, irmãos, sai de perto, vai voar a cadeira. O que você disse? Eu não disse nada, mas pensou, ia dizer, não disse porque eu falei. Calma. E Paulo diz aqui, claramente, eu não vou baixar o nível. Paulo diz, eu não vou baixar o nível. Quando eu estiver aí pessoalmente, aí vocês vão falar cara a cara comigo, disse Paulo. Porque quando você questiona uma autoridade, sabe quando teve uma desavença que Paulo e Pedro? Pedro errou, Paulo era duro e pum, deu uma chamada ali. Você erra. Não, Paulo. Então foi o seguinte: vamos subir a Jerusalém, os dois apóstolos, vamos subir a Jerusalém e conversar com Tiago para que ele decida, porque Tiago era o bispo dos apóstolos. E aí foram a Tiago para... Todos nós temos que ter alguém sobre a nossa cabeça, meus queridos.
armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Qual é a arma que é poderosa em Deus? A oração, a fé, a palavra do Evangelho, o capacete da salvação, a espada do Espírito, a perseverança, a súplica e um bom testemunho. Ele diz para destruir fortalezas. Que fortaleza Paulo está dizendo? Fortaleza na mente. Nós fizemos uma campanha derrubando as fortalezas. Fortaleza na mente de algumas pessoas, fortaleza nas emoções, fortaleza no psicológico, fortalezas espirituais, fortaleza na obstinação. Tem gente que é obstinada, isso é uma fortaleza. Fortaleza das tradições familiares. Não vou naquela igreja, porque a tradição da minha família é outra. Tá bom. Enquanto isso, nós estamos curtindo o que tem de bom e melhor de Deus aqui. Fortaleza de preconceitos religiosos, fortaleza de angústias constantes. Tem gente que vive tanto tempo com aquela angústia, que passou a gostar dela, se sente vítima. Fortaleza de ansiedade, depressão. Paulo diz, destruindo fortalezas, e conclui, anulando o sofisma. Aqui é um grande perigo. Por que é o sofisma? Sofisma é um argumento. Sofisma é um argumento que parece ser correto, mas que na verdade é enganoso e leva ao erro. Sofisma é um argumento aparentemente valioso, válido, não valioso, desculpa, válido. É um argumento válido na realidade, mas não conclusivo, e que supõe má fé por parte de quem o apresenta. Simplificando, sofisma é um argumento falso, formulado de propósito para induzir outros ao erro. É um engano. Sofisma é tapiação, é burla. Isso é sofisma. Digo mais. Versículo 5. Derrubando toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Quando eles contestavam a autoridade de Paulo, eles estavam contestando o conhecimento de Deus. Que Paulo não ensinou eles bobagem, nem besteira, nem coisas insignificantes. Ele ensinou o conhecimento de Deus. Ele ensinou o que aprendeu de Deus. Ele ensinou o que lhe foi ensinado. Ele ensinou o que estava nos escritos do passado, o que estava nos salmos, nos provérbios, em todas as escrituras, o que Jesus deixou nos evangelhos. Ele não estava ensinando abobrinha. E ele diz, anulando toda altivez que se levanta contra todo arrogante, é contra Deus. Conhece alguém arrogante? É contra Deus. Não, mas conheço um irmãozinho que é uma benção, é arrogante, então ele é contra Deus, porque Deus é contra a arrogância. Deus não suporta o arrogante. A Bíblia diz, a Bíblia é clara, Deus não tolera o arrogante. Ele diz, aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será humilhado. Por quê? Porque Deus não tolera o arrogante. E arrogante não é quem é culto, quem é rico, não. Tem pobre que é arrogante, irmãos. Nossa, não tem nada para comer. Você fica sabendo, manda uma cesta básica, avisa lá que não precisa não, irmão. Jeová é comigo, morrendo de fome. As crianças doidas, deixa a cesta básica, deixa. Jeová é Deus. O miserável morre de fome, mas nos quebranta. Altivez. Altivez, arrogância, orgulho. Como eu disse do sofisma, o sofisma é uma arma maligna. Então, sofisma, altivez, e qual outra palavra? Fortaleza. São armas que o inimigo levanta para te cercar. Sofisma é uma arma tão maligna. Ela não é uma atitude de sabedoria. O sofisma não é uma prudência de inteligência. É astúcia maligna que mais cedo ou mais tarde será revelada. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, fala lá sobre a
desobediência como pecado de feitiçaria. Depois você lê em casa. Pessoa tinhosa, teimosa. O obstinado é como um feiticeiro. Deus não tolera gente obstinada, desobediente. A verdade é o oposto da mentira. A sabedoria é o oposto da astúcia. Cuidado! O espírito da astúcia pode estar te usando e você está numa boa, achando que é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus fica longe da astúcia. Elas não se compactuam. Diz mais: a astúcia é a habilidade de enganar, é uma manha, é aquela sagacidade que ninguém percebe, poucos notam, é aquela malícia, é aquela manipulação. A sabedoria é divina, a astúcia é maligna. Irmão não joga irmão contra irmão, isso não é sabedoria, isso é astúcia. Cristão não tem língua venenosa. Foi pouco amém, eu vou repetir. Cristão não tem língua venenosa. Teve gente que ficou com medo de se envenenar com a própria língua. Cristão de verdade não planta intriga. Cristão de verdade não semeia espinho no coração das pessoas. Cristão convertido não é malcriado e não tem comportamento maligno. Quem compra briga sem saber da intriga é insensato e estúpido. Quer que eu repita? Para você botar no Facebook. Quem compra briga sem saber da intriga é insensato e estúpido. Eu falei que ia começar a doer, não falei? Então, aperta o cinto aí, meu querido. Se o couver está difícil de engolir, imagina a feijoada que está vindo. O apóstolo São Paulo se encontra aborrecidíssimo com a igreja de Corintos. Uma igreja onde Deus usou poderosamente, grandes milagres, cura, prodígios. Igreja que ele implantou dias e anos de sua vida. Ensinou a determinação de fé, construiu tudo com grandes oposições, construiu tudo com grandes dificuldades. Aí chega o irmãozinho lá na igreja de Corintos, aí varão, tem um espaço para mim aí nesse louvor? Aí eu sei tocar. Aí disse, não, tem, irmão, você tem que entrar para o grupo, ensaiar, participar do ND, participar da... Sabia que isso aqui não estava muito na graça. Ué? E aqueles que querem modificar, concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo... Aquele Jesus ali, ó, não concordo. Isso é coisa de católico. Jesus é coisa de católico e de crente. E de qualquer um que quiser. Porque ele veio ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas chegam de paraquedas e querem julgar o que a liderança faz. Paulo estava irritadíssimo. Por isso ele escreve essa carta. Aleluia mesmo, irmão, porque Paulo estava brabo, invocado. O homem sofreu açoites, e não foram poucos. Pedrejado, naufrágio, picado por serpente, tudo para implantar igrejas. Aí vem o bonitão, não concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo com isso, não concordo com aquilo.
O apóstolo Paulo, ele defende seu apostolado, sabe por quê, irmãos? Porque havia no meio da igreja, havia um bando de neófitos e não convertidos, querendo discutir a autoridade dele. Ele não discute a autoridade. Os homens da Bíblia que têm autoridade não discutem a autoridade. Ele discute disciplina. Porque a disciplina pode ou não ser aplicada. A autoridade está com ele, acabou. Não se discute, ele não tem medo de perder. Até porque só quem deu pode tirar. Acusações de fraqueza espiritual persistia naquela igreja. E Paulo então defende seu apostolado. Depois você pode ler em casa, com mais calma, capítulo 11, versículo 1, capítulo 12, versículo 19, capítulo 12, 17, 18. Eu vou ler o 13, versículo 10, só o finalzinho. Segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação e não para destruição. Segundo a autoridade que o Senhor me conferiu. Foi você que andou no cavalo na estrada de Damasco, e naquele clarão foi jogado em terra, e teve o olho queimado? E depois, lá, recluso, tentando entender, o Espírito Santo disse: vai entrar um homem aí chamado Ananias, que vai impor a mão sobre a tua cabeça, as escamas vão cair, você vai voltar a enxergar. O mesmo Espírito Santo foi lá na casa de Ananias e disse: vai lá na sala tal, no lugar tal, que está um homem chamado Tarso, Paulo de Tarso. Ora por ele. Senhor, esse é o que persegue os cristãos. Esquece, rapaz. Põe a mão sobre ele, ora, porque ele teve uma visão de que você entraria, oraria, e ele voltaria a enxergar, porque ele está cego. Mas, Senhor, esse homem é aquele que matou muitos cristãos. Mas ele será uma ferramenta para ganhar milhares. E ele vai padecer, por amor do meu nome, o que os outros apóstolos não padecerão. E aí tem bonitinhos que chegam na cidade de Corintos. Não concordo com o que Paulo diz. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Ai, que bonitinho. Uma igreja cheia de discórdia, acusações, de fraquezas. Queridos, ontem eu estava pregando lá na igreja de Campinho, a igreja que está aniversariando 6 anos, nossa igreja. E eu abordei um pouco sobre aquela passagem de Miriam e Moisés. Você pode ler em casa depois, Números capítulo 12, diz o seguinte, não precisa ler agora, você só anota para ver em casa. Moisés pegou uma africana, uma cuxita, para ser sua esposa. Eu não sei se Zípora já tinha morrido, não pesquisei isso. Ou se ele adquiriu uma segunda esposa. Eu sei que lá em Números capítulo 12, ele pega uma africana, mas havia uma norma em Israel, que o povo de Israel, não deveria se misturar com outros povos. Como é que Moisés pega uma africana? Ela não era judia. E ele então pega uma africana, deveria ser uma globeleza, né? A pretinha deveria ser bonita, porque ele ficou encantado. O velho Moisés ficou encantado com a globeleza, e ele disse, trouxe ela para ser esposa. Miriam profetiza. Você pode ler em Êxodo capítulo que eu esqueci, que eu dou depois, que ela era profetisa. E aí Miriam e Arão era o sumo sacerdote. Agora olha só, irmãos, sumo sacerdote e uma profetisa. E começam a ruminar entre eles. Imagina no meio do povo, como já não estava aquilo. Para elas chegarem, eles já tinham soltado o veneno. Já não era mais conversinha de pé de ouvido. Miriam, abaixo de Moisés, era Miriam, Arão, e tinha Josué. Mas Miriam era profetisa, está na Bíblia. E a profetisa Miriam. E Arão era o sumo sacerdote. O sacerdote dos sacerdotes. E os dois começam a ter um diálogo santo. Se é santo. Eu não concordo com o que está acontecendo.
E Arão, eu também não. Aí Miriam vira e diz assim: Moisés está agindo erradamente. Esse não é o correto. E aí, simplesmente, Miriam diz assim: então Deus só fala por Moisés? Não fala também por nós? Também não... Ou seja, nós estamos de igual para igual. Além do mais, tratando de família, ele é o caçula. Quando mamãe botou ele num bercinho, no cesto, e botou no rio, fui eu, Miriam, que fui lá no meio do junco, ver onde ia dar, até que a filha de Faraó o pegou. Fui eu que levei lá a mamãe para dar de mamar, enquanto a filha de Faraó criava. Então a pessoa começa a pegar subterfúgios humanos, para achar que não tem que obedecer a Deus, ou que pode agir contra a autoridade constituída por Deus. Aonde nas escrituras diz que por ela ser irmã mais velha, ela está acima de Moisés? Aonde na escritura diz que ela, por ser profetisa, está acima de Moisés? Aonde na escritura diz que Arão, por ser sumo sacerdote, estava acima de Moisés? E a Bíblia diz que Deus ouviu. Não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Deus ouviu e desceu e disse assim: Moisés, pega Miriam e Arão, vamos à porta da tenda da congregação, do templo, que era num deserto, era em forma de tenda. E uma nuvem desceu, e Deus falou a Miriam e Arão: entrem na nuvem. Moisés ficou de fora. Mas por que Deus botou Moisés ficou de fora? Porque o negócio ia pegar. E Deus disse assim: olha aqui vocês dois, se eu falo em profecia, ou eu revelo-me com enigmas, ou com visões. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte: eu dei alguma visão para vocês? Eu dei alguma revelação para vocês? Por que estão contestando meu servo Moisés? E Deus disse: aos profetas eu falo em visão e sonhos. Mas eu dei alguma visão e sonho? Mas não é assim com meu servo Moisés. Com meu servo Moisés eu falo face a face, boca a boca. E se você se portar lá no início de Êxodo, capítulo 4, quando Moisés estava recebendo a missão de Deus, ele disse: mas Senhor, tal, Deus disse: o teu irmão Arão se encontrará contigo com muita alegria. Tu porás na boca dele as minhas palavras. Tu serás como um Deus para ele. Ué, qual era o ministério de Moisés? O ministério de Moisés era profeta? Era sumo sacerdote? Não, a única coisa que nós achamos é que ele seria... Eu vou ler para você. Êxodo, capítulo 4. Diz assim: ele fará por ti ao povo, e ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. O cargo que Deus deu para Moisés ele seria como Deus ali. E aí Deus se retira, corrige Miriam e Arão. Com Moisés eu falo boca a boca. Se eu tiver que trazer uma mensagem, vai ser por intermédio dele, e obedeça. E além do mais, eu nem falei para vocês. Ela esqueceu que ela era profetisa, porque Moisés impôs a mão sobre ela. Arão esqueceu que era sumo sacerdote, porque Moisés o chamou e disse: vou te consagrar sumo sacerdote. Moisés estava na linha de Melquisedeque, algo especial com Deus. Não se meta nessa intimidade, você vai se queimar. Sabe o que aconteceu? A nuvem se retirou. Deus deu o recado e se retirou a nuvem. E aí? E aí Arão, porque não tinha espelho ali, acho que Miriam não se tocou. A Bíblia diz que ela estava leprosa. Irmãos, ela não estava cancerígena, com câncer, ela não ficou tuberculosa, ela ficou leprosa. Nas escrituras do passado, a lepra representava o pecado. Ela foi envergonhada diante de toda a igreja. Ela foi humilhada diante de toda a igreja, todo Israel, 3 milhões de pessoas. Mas todo mundo sabia, ficou sabendo. A fofoca foi nos grupinhos. A Bíblia diz:
fizeste oculto, farei revelado, exporei a sua nudez para todos. E como é que aqueles 3 milhões de pessoas no deserto ficaram sabendo? Porque aquele grupinho da fofoca espalhou. Não. Os grupinhos da fofoca e o povo que estava em volta ali, viu quando Deus se retirou e ela ficou leprosa. E quando uma pessoa é leprosa, ela tem que ser afastada do meio do povo. Ela tem que ser retirada da cidade. E tiraram ela do acampamento e levaram ela para o deserto. Arão disse: Senhor meu, meu Senhor Moisés, não perca. Ele não orou a Deus não, ele é o sumo sacerdote. Ele reconheceu que havia alguém acima dele. Ele orou a Moisés, dizendo: pede ao teu Senhor, para que não permita que ela fique desse jeito. E Moisés, diz a Bíblia ali, homem mais manso da terra, orou a Deus. E Deus disse assim: se a tua filha, se uma filha cuspir na cara do pai, ela não será corrigida, envergonhada? Então ela vai ficar 7 dias fora do arraial. E vocês não vão prosseguir viagem por 7 dias, até que a punição acabe. Ela ficou envergonhada porque todo Israel, não vamos marchar, não, vamos ficar 7 dias aqui parados. Por que 7 dias parados? Porque Miriam pisou na bola. E ela está leprosa. Leprosa? Caramba, era para morrer apedrejada. Tira do arraial. Não brinque com a autoridade que Deus constitui as pessoas. Freia a tua língua para o teu corpo não ficar leproso. Vou lá pedir oração ao bispo. Tem que pedir oração a Deus. Se você pecou contra ele. Paulo estava indignado da mesma forma, porque Paulo tinha tamanha unção como Deus havia dado a Moisés. A autoridade estava sobre ele, e ele ouvindo aquelas picuinhas numa igreja de Coríntios, onde dava trabalho aquela igreja. Ouça bem, ninguém ingressa no ministério por mérito ou coisa semelhante. Quem pensa que seus talentos abriram a porta para o ministério, não entendeu o que é chamado. Chamado não é oferecido, é chamado. Chamado é diferente de oferecido. Espero que você tenha entendido o recado. Se você entendeu, diga glória a Deus. Quando alguém se levanta contra Moisés, Deus se levanta contra esse alguém. Tocar em Moisés é ferir a autoridade de quem existe sobre ele. É pecar contra a autoridade, é pecar contra quem outorgou a autoridade, que é Deus. Rebelião nasceu no coração de Lúcifer. Rebelião é o primeiro pecado contra a autoridade divina. A humanidade de Moisés escondia a divindade de Deus nele. Vou repetir. A humanidade de Moisés escondia a divindade de Deus nele. Sabe o que acontece? O convívio, às vezes, prejudica. Vamos lá. O que tem para almoçar? Moisés, estou fazendo um cozido aqui, estou com uma fome. Espera, ouviu? Pensar no quê? Tá bom, espera. Esqueceu que está falando com a divindade, escondido na humanidade. Arão, me leva ali, pega o carro, me leva ali em tal lugar. Não, estou sem carro. Pede um Uber aí, a gente vai junto. O convívio faz as pessoas olhar a humanidade e esquecer da divindade. Não sei se você entendeu. Eu vou repetir. O relacionar social no dia a dia com Moisés fazia com que as pessoas esquecessem da autoridade no Espírito e a intimidade do seu chamado com Deus. Afrontar e atingir a autoridade de Moisés é atingir e afrontar a autoridade de Deus nele. Você sabe o que Judas fez, o que fez com tanta liberdade? 3 anos e meio dormindo junto, no chão, no deserto, fogueira, comendo junto, peixe, pescando junto, ouvindo as mensagens de Jesus. Jesus mandou eles irem pregar o evangelho, eles voltaram dizendo: mestre, os demônios se nos submetem, os enfermos serão curados, nós oramos e milagres aconteceram. Voltaram achando que eles eram os caras.
E o convívio. De repente, o Judas dirigia o carro para Jesus. De vez em quando, o Judas ia dar uma volta junto. O convívio faz algumas pessoas perderem a visão da divindade. Por isso Judas achou muito normal. Não, vou defender um trocadinho aí, custa nada, ninguém está vendo. Todo mundo tem sua fraqueza. Gente, nem todo mundo é santo, não. O convívio faz perder a percepção da divindade naquele que está ao nosso lado. Se levantar contra a autoridade, fica leprosa. Emprestar a boca ao diabo é perigosíssimo. Não sai agora não, senão as pessoas vão dizer, ih, essa palavra foi para a irmã aí. Estou te protegendo, irmã. Estou acabando, já estou acabando. Paulo foi enérgico, corajoso. Sim, ele adverte quem ousa contra a sua autoridade. Você pode ler Coríntios depois, capítulo 11, 12, eu já falei. Deixa eu dizer uma coisa a você. Ao longo da vida, sempre eu me pautei a criar amigos. Agora estou falando do Bispo Ronaldo. Ao longo da minha vida. Se eu tive ao longo da minha vida algumas brigas, foram uma ou duas. Eu ficava falando para o rapaz, 14 anos de idade, jogando bola, ele resolveu. Caiu, rolou, o pessoal ficava fazendo gozação, como é que é jovem, né? Duas brigazinhas que eu ficava, para rapaz, você é pequenininho, magrelinho, era maior, eu vou te machucar, sai de perto, cara. Mas ao longo da vida eu sempre pautei a criar amigos e não inimigos. Eu só ando com quem gosta de andar comigo. Eu me empenho em me relacionar com todos, mas só consigo aqueles que querem a minha amizade. Não podemos forçar. Ninguém é obrigado a andar com você. Ninguém é obrigado a andar comigo. Eu creio que as pessoas que querem a minha amizade é porque elas se agradam da minha presença como eu me agrado da presença delas. Talvez tenham visto Jesus de uma maneira mais simples em minha vida. Isso facilita ter amigos. E eu me sinto agradecido por ter amigos. Jesus não obriga ninguém a nada. Só os incautos pensam diferente. Ninguém é obrigado a nada. Portanto, a familiaridade gera desprezo e não reconhecimento da autoridade e do chamado. O convívio familiar, mesma tenda, mesmo grupo, fez com que Miriam e Arão achassem que eles eram tão importantes, talvez até fosse até mais importante. Só que a autoridade ali era Moisés. Por isso ela ficou leprosa e foi envergonhada diante de todo o arraial de Israel. Poderia falar de Coré, Abirão, que se levantaram contra Moisés, a terra abriu e os engoliu. Podia falar de Absalão contra Davi, perseguiu o próprio pai e acabou sendo morto. Absalão era tão enganoso, que não dá tempo mais de falar, mas Absalão ia para a porta do templo e fazia cara de vítima. Lê depois na Bíblia, em 2 Samuel. O povo vinha, ele matou o irmão, ele causou dano na família, queria o trono de Davi. O cara aprontou, era um sem vergonha, que aprontava demais. E ele vai para a porta do templo, aí as pessoas chegavam, Davi já estava velho, cansado, às vezes estava viajando, às vezes estava acamado, e as pessoas vinham, porque o rei julgava as causas das pessoas, para fazer justiça, e ele ficava na porta, qual é o seu problema? Ô Absalão, teu pai não me atendeu, Absalão, é isso. Ah, se eu fosse rei, eu julgava isso com justiça.
Aí vinha outro, e ele sempre com esse argumento: se eu fosse rei, eu fazia justiça a você. E o povo vinha, e ele concordava com todo mundo, dizendo: se ele fosse rei, se ele fosse rei. Até que deu a oportunidade, juntou um grupo, formou um exército, enganou um bocado de gente, e partiu para tomar o trono. E a Bíblia diz lá: e Absalão roubava o coração do povo. Mas você vê em outra passagem, que o povo amava Davi, porque Davi amava e dava sua vida pelo povo. A familiaridade gera desprezo e o não reconhecimento da autoridade do chamado. Por isso Judas achou que Jesus estava de igual para igual, convivendo todo dia junto,